O século XX foi, sem dúvida, rico em acontecimentos que moldaram a nossa forma de viver. Foi nesse período que o homem foi à Lua, que descobrimos a penicilina, vimos a ascensão da internet e, claro, começamos a assistir filmes e a jogar videogames. Essas transformações trouxeram diversos benefícios, mas algumas têm deixado os pesquisadores em estado de alerta. Em janeiro de 2018, a Organização Mundial da Saúde inseriu no Catálogo Internacional de Doenças o transtorno de vício em jogos eletrônicos. Não demorou muito para a internet reagir e logo apareceu uma série de brincadeiras e reclamações a respeito. Eu li no grupo do Facebook na época: eu tô me sentindo muito gamer hoje, vou pegar um atestado e não vou trabalhar. Outros ficaram pé da vida. Mas, gente, pera lá. Algumas pessoas já saem reclamando sem entender o que realmente está acontecendo. Segundo o próprio diretor do Departamento de Saúde Mental e Abuso de Substâncias da OMS, Shekhar Saxena, o distúrbio afeta apenas uma pequena minoria dos jogadores. O que não podemos descartar é que algumas pessoas têm passado dos limites e, quando isso acontece, elas precisam recorrer à ajuda. Olhando pelo lado positivo, essa classificação pode ser importante para que os profissionais da saúde consigam entender o que realmente está acontecendo, já que em alguns países o vício em games é um problema de saúde pública. Mas jogar videogames também tem benefícios. Parece que navegando pela internet, a Noelle encontrou um relato interessante a respeito. Embora jogos eletrônicos possam se tornar um vício e trazer diversos prejuízos à saúde de alguém, eles nem sempre devem ser encarados como inimigos. Em alguns casos, podem ser vistos inclusive como um meio terapêutico de encarar fases difíceis da vida. Um grupo de fisioterapeutas do Hospital Geral de Goiânia, por exemplo, passou a usar essa diversão como parte do tratamento de pacientes internados. De acordo com os profissionais, a prática é feita juntamente com os outros exercícios necessários ao tratamento de cada um. E por ser prazeroso, acaba fazendo bem à mente e ao corpo. Pesquisando mais sobre esse assunto na internet, encontrei também a história de Derek Buck, um escritor e fotógrafo estadunidense que tem depressão. Depois de perder o casamento e o emprego e se ver no fundo do poço, ele começou a jogar Breath of the Wild, da série The Legend of Zelda, e isso ajudou ele a enxergar de novo a vida de uma forma positiva. No relato ele conta que um dos personagens, chamado Link, servia de inspiração, já que enfrentava vários desafios ao longo da narrativa e ainda assim estava sempre de cabeça erguida e determinado. Além disso, segundo ele, até as características visuais do game eram agradáveis e provocavam nele sensações de paz. Para ele, a depressão é como uma tempestade de emoções que se enfurece todos os dias, sendo quase impossível navegar entre os ventos. Breath of the Wild era como um parapente. E não é só na visão de Derek que os jogos podem nos beneficiar de alguma forma. Hoje eu gostaria de indicar um TED Talk, que são palestras com especialistas, gravado na Suíça com uma neurocientista. Ela desenvolveu um estudo mostrando como videogames de ação podem melhorar algumas das nossas habilidades cognitivas. No vídeo, ela usa dados, pesquisas e testes breves com a plateia para falar de alguns mitos sobre a relação entre jogos eletrônicos e saúde, e faz até uma comparação entre games e o consumo de vinho. Ou seja, se o hábito de jogar for moderado, pode evitar o envelhecimento do cérebro, melhorar o nosso aprendizado, visão, atenção, entre outros aspectos. Para assistir é só você buscar no YouTube TEDx Daphne Bevelier, seu cérebro sob videogames. Eu também vou colocar o link nas nossas redes sociais, acessa lá. Beijo, até a próxima! Se há um tempo atrás videogame era coisa de criança, hoje essa ideia já caiu por terra. E para entender melhor o assunto, nós fomos conhecer algumas histórias de gente que tem o videogame presente em seu cotidiano. Foi em 98, eu tinha 11 anos mais ou menos, foi com meu primo Jordan e o Alex. Eles sempre jogavam campeonatinho entre si, nós chegamos lá, ficamos só vendo, né? Antigamente, como nós era moleque, aí eles ficavam falando que era sapo, né? Esses pessoal ficam só de butuca olhando. Com o tempo, eu fiquei pensando, é tão bacana, né, Henrique, jogar videogame, parece, né? Mas eu não tinha técnica, nada ainda. Eu era novinho, morava em Ouro Fino, minha mãe me deu um Atari de presente. Aí depois desse Atari, eu ganhei um Nintendo 64.
E aí do Nintendo 64 vieram os outros, inclusive esse Nintendo 64 tá comigo tem mais de 20 anos. Eu amo videogame. Todo jogador de videogame é nerd. Eu sou extremamente nerd. Eu amo revistinha, eu amo séries. Eu fico final de semana, deito na cama, fico 12 horas assistindo uma série. Em 97, minha mãe e meu pai se separaram, né? Minha mãe veio pra cá. Eu fiquei o ano de 97 lá, em Ouro Fino. Quando eu vim pra cá, eu não tinha amigo nenhum na cidade. Então foi complicado de fazer amizade de início. Então os jogos pra mim era o momento de diversão que eu tinha. O jogo online é o seguinte, você acaba pegando afinidade com os pessoal que estão dentro do jogo. Porque aquilo ali parece que é tipo um outro mundo. Você vai pra lá, conversa com eles, digita, e é como se fosse uma família pra vocês. Tanto que nessa época, eu lembro muito bem, que eu tinha hora marcada, era como se tipo, tivesse um dever. 11 horas meus amigos entravam, porque era a hora que eles chegavam do serviço. Então nessa hora era a hora de eu entrar também para poder conversar com eles. Eu acho que videogame na realidade é fase. E na minha vida, sempre quando existiu mais coisas para fazer que não fosse jogar, sempre reduzia a jogatina. Quando dá tempo que eu gosto de jogar. Aí é o momento que eu tiro e fico horas jogando. Final de semana, principalmente. A gente vai ficando mais velho, vai ter mais responsabilidades, né? Então eu não jogo hoje mais, não porque eu não gosto de videogame. Então você vai tendo mais responsabilidades. Hoje eu tenho responsabilidade com a minha empresa, tenho responsabilidade com a minha família, tenho responsabilidade com o meu filho, né? Então eu não tenho mais o meu tempo hoje, né? Ele é restrito. Eu não jogo muito por conta de tempo, falta de tempo. Mas eu procuro sempre em lançamentos de jogos, comprar os jogos mais recentes e jogar. Mas em questão de tempo mesmo, infelizmente o tempo está muito pouco. Eu tenho uma galera que a gente reúne todo final de semana, a gente faz campeonatinho de futebol, gosta de tomar cerveja também, né? Então a gente acaba tendo um convívio social enorme. Eu acho que quando a pessoa fica só isolada no mundo dela e acha que o mundo virtual resolve o problema, que cria-se o problema, né? Porque aí ela deixa de viver. Aí eu concordo, né, que é negativo. Mas no meu caso, igual eu falei, assim, tem gente que joga comigo que tem 60 anos. Tem tanta coisa que você tem que fazer durante o jogo que você tem que estimular o cérebro. Porque o tempo que você está jogando ali, você tem que resolver um puzzle, que é código, quebra-cabeças, e acaba que você tem que tentar, você força o cérebro a tentar desvendar como é que faz aquilo. Então estimula o cérebro, ajuda bastante. Creio também que criatividade, porque tem jogos que você tem que ter uma criatividade bacana para conseguir sair. Meu filho joga, ele só tem 6 anos, mas ele joga bem, ele é fera, né? Só que hoje, né, a gente gosta de hoje o videogame, você tem que, ele só joga final de semana, né? Então, ele não joga todo dia, né? Isso aí quem impõe os limites somos nós que somos pais, né? Então você não pode, se o menino começar a chorar e tal, você não vai fazer a vontade dele, né? Então você que guia ele não sabe o que ele quer, né? Então meu filho só joga final de semana. Final de semana ele joga o tanto que ele quer jogar, mas durante a semana ele estuda, ele tem os cursinhos dele, ele tem as atividades físicas dele, tem a atividade, né, de estudo dele. Só final de semana que ele joga. É importante salientar que não é porque uma pessoa tem o videogame como hobby que ela está viciada. Existem critérios de avaliação. A grande questão é não perder o controle. E é sobre isso que vamos falar no próximo bloco. Vou receber aqui no estúdio a psicóloga Paula Cruz, que vai nos falar mais sobre o assunto. Voltamos já!